Bom dia. Glória a Deus, a minha voz tá boa. Vamos louvar a Ele. Oh, tô muito alto. Vamos louvar a Ele. Logo de manhã vamos entregar as nossas caminhadas na mão dEle. Eu creio no Deus do impossível. Bom dia, minha querida. Hoje estou um bocadinho atrasada, 5 minutos. Porque eu estava a testar a minha voz, achando que eu não ia dar conta. Mas Deus disse-me assim: filha, vai, tu vais dar conta. Eu estou contigo. Não é sobre ti, não é sobre aquilo que tu vais dizer. É sobre tu ires para que eu ponha as palavras certas na tua boca, para que tu fales com as minhas filhas, para que tu digas a elas que elas são amadas, que eu estou com elas, que eu ouço elas. Bom dia, meu amor. Deus vos ouve, Ele nos ouve. Todas nós somos filhas completamente dependentes dEle. Desse amor que resgata, desse amor que cura, desse amor que restaura, esse amor que não falha. Esse amor que, independentemente das circunstâncias onde nós nos encontramos, Ele está conosco. E se nós calarmos todas as outras vozes, vamos ouvir uma voz que nos diz: filha, eu estou contigo e nunca vou desistir de ti, porque eu prometi estar contigo desde o início até o fim dos tempos. Então é sobre isso que eu quero te dizer hoje. Regozija em Cristo, regozija nele, segura nas mãos dele, ainda que não tenhas aquilo que tu queres, ainda que tu não conseguiste ver nenhuma ponta de um iceberg daquilo que tu tanto almejas no teu coração, sabe? Porque ele que segura nas tuas mãos, Ele vendo a tua confiança nele e sabendo o desejo do teu coração, vai chegar uma altura que Ele vai te prontificar ao ponto de tu receberes toda a bênção, toda a graça. E aquilo que não é teu, que está no teu coração, Ele vai limpando e vai te mostrando caminhos melhores. Então não hesite hoje em derramar na presença dEle para dizer: Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Pai, vai comigo, porque se o Senhor não for, eu também não vou. Sustenta minha destra, me ampara, me auxilia. Porque ontem eu disse assim: eu não vou entrar na live, eu não vou dar conta. À noite a minha voz estava completamente afônica. Eu disse: hoje eu não vou conseguir fazer a live. E hoje de manhã, uma voz suave me disse: filha, não é sobre ti, não é sobre aquilo que tu vais dizer, é sobre aquilo que eu vou te ungir para dizer. E é isso que eu quero. Eu não quero viver aqui algo que seja por meu mérito, pelo meu orgulho. Não é sobre mim. Porque eu também estou a ser encontrada aqui todos os dias quando eu entro na live. Quando eu te falo que Jesus, Ele tem que ser o teu sustento. Quando eu falo que Ele tem que ser o dono da tua vida, da tua casa. Quando eu falo que tu precisas erguer a tua mão dentro da tua casa para dizer: Pai, eu me rendo a Ti. Porque não tem como nesse mundo servir a dois deuses, a servir ao dinheiro e a Deus. Nós precisamos escolher quem queremos servir. E hoje eu trago um salmo eu adoro esse salmo. É um salmo 121. Esse salmo diz assim: e levo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. De onde virá o teu socorro? Senão daquele que tudo pode, daquele que vê o teu choro na madrugada, daquele que vê a tua angústia que tu não consegues contar para ninguém, daquele que vê a tua insegurança, o teu medo, daquele que sabe as tuas fraquezas, mas é na tua fraqueza que Ele vai te reerguer
que Ele vai te capacitar. Porque Deus, Ele não vai levantar aquele orgulhoso. Por isso é que quando nós queremos verdadeiramente viver na presença de Deus, nós temos que abandonar tudo aquilo que é do homem. O orgulho, a vaidade, o achismo. Porque Deus, Ele não vai suprir ninguém que se acha autossuficiente. Ele vai te segurar quando tu já percebeste de que a tua força não te sustenta. Que tu fizeste tanto pela tua força, que tu fizeste tanto para dar certo no teu mérito e tu percebeste que não deu certo e que tu só simplesmente te cansaste. E aí, é aí que a força dele vem. É na tua fraqueza. É naquele dia onde tu achas que não vai dar certo. É naquele dia onde tu achas que é sobre a tua força. Porque se eu tô nessa live, se eu tô hoje a te dizer isso, podes ter absoluta certeza que não é sobre mim. Não é sobre mim. Porque eu não teria capacidade para estar aqui a falar contigo do jeito que eu fui para a cama ontem. Toda quebrada, toda partida, com uma voz afônica, garganta a doer. Não é sobre mim, não é sobre nós. Por isso eu posso te dizer, com toda a certeza da minha vida, com as experiências que eu tenho tido, confia nele. Entrega Ele todas as tuas preocupações, porque é do alto, de onde mais virá o teu socorro, a não ser daquele que te sustenta. De onde virá mais o teu socorro? Porque o Salmo diz, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro está naquele que te sustenta, naquele que te dá estratégia, naquele que cuida de ti, naquele que cuida dos teus filhos, naquele que está cuidando daquelas coisas que tu ainda não viste, mas que no reino dos céus estão a ser preparadas para ti. Deus, eu acho incrível. Eu amo, sabes por que eu amo Deus? Porque Ele levanta aquelas pessoas onde nós vemos que não vai dar. Nós vemos tudo impossível naquela pessoa. E é naquela pessoa que nós estamos a ver o impossível que Deus vê o possível. Quantos homens de Deus que aos olhos dos outros homens era impossível e Deus fez possível? Quantos? Davi estava na mata. Ele era pastor de ovelhas. Quando Samuel foi para ungir o rei, que Deus disse assim, levanta e pega uma vasilha e vai à casa do Jessé para ungir o rei, porque eu vou te mostrar um rei que eu vou pôr no Israel. Davi estava a pastorear as ovelhas. Ia ter um banquete. O próprio pai, olha só, o próprio pai de Davi duvidava que Davi podia ser rei. Ele convocou todos os filhos menos o Davi, porque ele achava que o mérito de Davi era estar a pastar ovelhas. Só que Deus, ele não vê aquilo que o homem vê. Deus, ele não enxerga aquilo que o homem quer enxergar. Às vezes o teu próprio pai, os teus próprios pais vão tentar te limitar perante os olhos limitados deles. É porque eles fazem de propósito? Não. É porque o ser humano é limitado. Quando Samuel chegou lá para ungir o rei, porque Samuel na altura era um sacerdote, o Jessé, o pai do Davi, mostrou todos os filhos. E Deus disse para Samuel, não é nenhum desses. E eu creio que na altura, quando Samuel olhou para todos aqueles filhos, porque o primeiro que ele viu, ele disse, não, tinha um porte, era bonito.
Samuel acreditou que era aquele. Deus disse assim, não olhe pelas aparências. Às vezes tu achas que a tua aparência não está datada à aparência que o mundo cria. Às vezes tu achas que tu não tens perfil para estar no lugar. Às vezes tu achas de que tu não tens capacidade, porque tu olhas para ti, tu não vês. Só que Deus, Ele não vê aparência. Eu, quando era menina, eu era gozada. Quando eu era menina, eu ia para casa todos os dias a chorar. Porque na escola gozavam comigo que eu era Maria João. Na escola gozavam comigo por causa dos meus lábios. A dizer que eu tinha lábios enormes, que eu era feia. Uma vez eu cheguei em casa e disse, mãe, eu já não aguento mais. A minha mãe disse assim, filha, vai para a escola e faz assim. Para eu esconder-me. Coitada, minha mãe não sabia. Ela não sabia mais o que me dizer. Porque era todos os dias eu chegar a casa a chorar. Hoje, há mulheres que treinam, fazem de tudo para ter muito músculo. Eu não preciso treinar muito para ter muito músculo. Há mulheres que pagam um carro para ter lábios como o meu. Eu não preciso pagar nada porque Deus já me deu. Então Deus, Ele me preparou para um tempo que Ele sabia que ia vir. Tudo aquilo que Ele me possuiu. Hoje eu não preciso fazer muita estética. Graças a Ele. Mas para que eu hoje ser a mulher que eu sou, eu já fui muito diminuída lá na minha infância. E esse bloco veio comigo. Achas que quando eu estava sofrendo lá na minha infância, que alguém dizia que as minhas colegas não me aceitavam, aquilo não abriu um bloco emocional em mim? Abriu. Samuel também, quando olhou para aqueles filhos de Jessé, disse assim, não, nenhum desses é rei. E o próprio pai disse assim, e o Samuel, o pai nem disse nada. O próprio Samuel, que entrou lá para fazer o banquete e para ungir o rei, disse assim, mas o senhor não tem mais nenhum filho? E o pai virou e disse assim, eu tenho um. Está no pasto a pastorar as ovelhas. Samuel disse, chama esse, porque nós não sentamos na mesa enquanto ele não chegar. Olha só, aquele que é diminuído, aquele que é desprezado aos olhos do homem, aquele que o homem não dá nada, porque nós homens somos limitados na nossa visão. É aquele que ninguém tem poder para sentar na mesa enquanto ele não chegar. Até o próprio pai duvidou da capacidade de Davi. Quando ele chegou, que o pai mandou chamar. Por isso é que nós precisamos, sabe o quê? Conhecer a história de Deus. Pega a tua Bíblia, lê. Sabes por quê? Porque tu, quando lês a Bíblia, tu diz, uau, Deus é maravilhoso. Tu não vais ouvir alguém dizer. Tu estás a ler uma história em que o mundo inteiro conhece. Ainda no outro dia eu estava a dizer ao meu irmão, há muitos livros que eu não sei se existiram e que transformaram a vida das pessoas. Porque há muitos bons livros que transformam a vida das pessoas. Mas a Bíblia, eu tenho países que eu não sei se existe, mas eu sei que eles conhecem a Bíblia. Então, ainda que o homem diga, ainda que o homem tente tirar mérito da Bíblia, porque quando eu vou ler uma história de Davi, quando eu vou ler uma história de que Deus abriu o mar vermelho, quando eu vou ouvir a história de Ezequiel, quando ele teve a profetizar sobre vale de ossos secos, quando eu leio essas histórias, o que é que vem no meu coração? A esperança para minha vida, para eu também acreditar que uma hora Deus vai profetizar sobre a minha vida, que uma hora Deus vai ungir, que uma hora Deus vai mudar, que uma hora Deus vai transformar. Quando Davi chegou, Samuel olhou para Davi. Deus disse assim, é esse.
que vai ser o rei de Israel. É esse que o pai duvidou, é esse que ninguém creu, é esse que estava lá na mata a pastorar as ovelhas. É esse que eu estava com ele, eu sondei o coração dele. E eu me agradei com aquilo que eu sondei. Porque Deus, ele vai sondar dentro de ti o teu coração. Ele não vai ver a aparência. Apesar de que a própria Bíblia diz que Davi tinha uma boa aparência. Mas Deus não vai sondar a tua aparência. Deus vai sondar o teu coração. E quando ele agradar do teu coração, ele vai te ungir. E todas as pessoas vão ficar de boca aberta. E Davi foi ungido rei, tirado do meio das ovelhas, para ser ungido rei. Eu não sei onde é que tu estás. Eu não sei qual é a enfermidade que hoje tem atormentado a tua vida. Eu não sei o que é que tem te tirado a paz. Eu não sei aquilo que te incomoda. Eu não sei a dor que tu carregas. Eu não sei a tua história. Mas eu sei que há um Deus que conhece tudo. Há um Deus que ouve até aquilo que tu não dizes. Há um Deus que ele consegue decifrar palavras que tu não consegues discernir. E que vai chegar uma hora que se tu confiares nele totalmente, entregares a tua vida nele, ele vai restituir. E ele diz que restitui 100 vezes mais. Porque Deus, ele quando nos dá, ele nos dá o dobro daquilo que nós estamos à espera, o dobro daquilo que nós pedimos. Então se lança na presença de Deus e forja um caráter nele. Quando eu digo forja um caráter nele, é prestar atenção na tua conduta, na tua vivência. Quem está em primeiro lugar da tua vida. Porque ele muda a história. Ele mudou a história de vários homens. Ele disse que estaria conosco do princípio ao fim. Que ele enviava o seu Espírito Santo para estar conosco, sabes? Eu vejo muitas pessoas, ainda no outro dia, eu estava a falar com uma pessoa, eu disse assim, olha, para de ser religioso. A tua vida não está a mudar. Porque Deus não quer pessoas religiosas. Porque do que adianta uma pessoa a semana toda orar, ir para a igreja, adorar a Deus. E no fim de semana essa pessoa está na noite, na discoteca, a beber álcool com uma roupa sensual, a dançar até o chão. Do que adianta uma pessoa adorar a Deus a semana toda? Depois no fim de semana ela está lá. Ela está a adorar a Deus. Isso é impossível, ela ter um bom agrado na presença de Deus. É preferível tu deixares de ir e pegar os 10 mandamentos que Deus pede, que foi Ele que escreveu na pedra, e todos os dias olhar para aquilo e dizer o que hoje eu vivi, o que hoje eu não vivi. Até tu discipulares o teu próprio caráter, o teu próprio coração. Aí sim, tu estás pronto para entrar num culto ou numa igreja. Sabe por quê? Porque tu começaste a dar valor àquele que realmente merece todo o valor. Porque não adianta irmos para um culto, não adianta irmos para a igreja, não adianta nós adorarmos muito. Quando tivermos que ter o domínio próprio sobre os convites do mundo, nós não termos esse discernimento. E há muito questionamento. Eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, e a minha vida não muda? O que tu fazes realmente para que a tua vida mude? Será que é oração? Ou é a tua vivência no dia a dia? Dentro da tua casa, com os teus filhos, contigo própria? Saber dizer não aos convites do mundo? É preciso. É preciso saber fazer renúncias. Se realmente eu quero ter a graça de Deus na minha vida. Eu posso te dizer, eu posso te garantir que há 2 caminhos.
Há um que tem a graça de Deus e é beneficiado por isso. Ainda que tu digas assim, não, eu não vejo. Nós não somos juízes. Não julga. E há um que tem um mundo. E é visível como é que o mundo está. Em plena Babilônia. Em plena confusão mental. Confusão emocional. Distúrbio. Distorcer da identidade desde a tenra-idade dos nossos filhos. O caos financeiro. Tudo porque o homem está a viver para servir ao mundo, não a Deus. Porque o homem que resolveu entregar a sua vida para ser discipulada nos valores, no caráter. Porque Deus é o quê? Deus é disciplina. Deus é sabedoria. Deus é amor ao próximo. Deus é domínio próprio. Deus é escolher não mentir. Ser honesto. Ter caráter. Porque as pessoas dizem assim, Deus não está na igreja, Deus está dentro de ti. Toda vez que eu me priorizar, toda vez que eu parar de fazer as coisas para agradar as pessoas, mas primeiramente eu estar em primeiro lugar, paremos de criar um Deus fantoche. Precisamos entender que o verdadeiro Deus, Ele está dentro de ti. Ele habita, tu és o templo. E se tu não fizeres para priorizar a tua vida, a tua casa, de nada vale tu queres fazer muita coisa. O primeiro lugar onde Ele tem que ser priorizado é em ti. O primeiro lugar onde Deus tem que ser valorizado é em ti. Porque tu precisas amar a Deus sobre todas as coisas. E para que tu ames o próximo, tu precisas amar a ti própria. Porque se tu não te amares a ti própria, tu não amas o próximo. E como é que é esse amor? É ter domínio próprio. O que é domínio próprio, Vânia? Domínio próprio é saber mortificar a tua carne. Domínio próprio é saber dominar as vontades mundanas, os convites. Domínio próprio é saber recusar propostas que são boas, aparentemente, mas que vão te levar para distante de ti e daquilo que tu acreditas que é valores na tua vida. Tu já definiste valores para a tua vida? Tu sabes quais são os teus valores que te definem, que te levam? Porque a primeira coisa que nós fazemos é definir valores, porque quando eu defino valores, sabe o que acontece? Eu não vou transgredir esses valores. Eu preciso ter domínio próprio para entender que aquele ambiente de café, de bebida, de álcool, de roupa sensual, de querer provocar, de querer falar mal do próximo, tudo isso são valores que eu não quero agregar na minha vida. Porque eu entendi a preciosidade que eu sou. Eu sou uma preciosidade. Eu preciso carregar isso todos os dias na minha vida. Por isso é que mulheres estão-se a perder. Por isso que mulheres estão completamente frágeis, emocionais. Porque estão a perder o seu próprio domínio próprio. Porque estão a aceitar convites, relacionamentos, propostas financeiras, ambientes. Cuidado com aquilo que tu escolhes hoje. Porque aquilo que tu escolhes hoje é aquilo que te define amanhã. Aquilo que tu escolhes estar hoje é aquilo que te dá o resultado amanhã. E é sobre isso. Agora eu te pergunto, quais são as escolhas que tu tens feito na tua vida? Do que tu tens aberto a mão para viver verdadeiro evangelho em Cristo? Mas Vânia, será que não é muito rígido? Eu vou dizer uma coisa. Há dois caminhos. Há dois caminhos e nós sabemos perfeitamente esses dois caminhos. Agora cabe a mim saber qual é o caminho que eu escolho. Há dois caminhos. Agora não adianta tu escolheres um caminho
ou querer os dois e depois achar que a tua vida não muda e depois achar que as coisas não acontecem. Queres lutar para a tua casa? Queres lutar para que tu tenhas uma estabilidade emocional, financeira? Porque quantas mulheres estão a ser abaladas financeiras e muitas delas estão dentro do relacionamento dependente financeiramente e não conseguem ver outro caminho a não ser aquele relacionamento tóxico. Porque estão dependentes financeiramente daquele relacionamento. Não só emocional, mas financeiro. Nós precisamos começar a cavar a nossa própria cova. Ainda que custe. A coisa é melhor, porque é prazeroso eu ter um homem que me provém. Porque o homem foi feito para prover a mulher. Não é errado um homem tentar te ajudar financeiramente. O teu marido, o teu cônjuge, o teu namorado. Não é errado. Errado é tu depender disso para viver. Errado é quando tu não buscas outro meio financeiro, que se aquele meio financeiro que vem dele esgotar, tu vais ter que ficar ali à mercê daquilo. É isso que é errado. Errado é tu não tomar decisão sobre a tua vida. Está na mão, refém de uma pessoa imatura. Uma pessoa que tenta jogar contigo financeiramente. Errado é isso. Só que Deus hoje, Ele nos diz... Eu sinto que Deus hoje chama muitas mulheres e dizer assim: Lázaro, Maria, Vânia, Jéssica, Andrea, Lidiane, Difane, Ivanira, saia para fora. Venha viver aquilo que eu tenho para ti. Venha viver uma história comigo. Viveste esse tempo todo ouvindo convites mundanos. Hoje eu te chamo para vir para fora, viver comigo. Lázaro já estava morto há 4 dias. Era impensável alguém ressuscitar. Quando Jesus chegou lá, Maria disse: o Senhor chegou atrasado. Só que Jesus, Ele nos prova constantemente de que Ele nunca chega atrasado, mas Ele também nunca chega antes do tempo. Ele chega no tempo certo. Ele disse: Lázaro, saia para fora. Vânia, saia para fora. Lidiane, saia para fora. Difane, saia para fora. Andréia, saia para fora. Ivanira, saia para fora. Qual é o teu cárcere privado que tem te aprisionado? Qual é a dependência que tu tens vivido e não estás a ter capacidade para abrir a mão? O que é que te aprisiona hoje? E que até hoje tu estavas a achar que está tudo bem, não está nada. Ou vais sair para fora. Há 2 caminhos. Há um caminho onde eu busco a liberdade de ser quem eu sou. E há um caminho que eu vou viver servindo e sendo dependente do mundo, onde constantemente me rouba a paz, me torna vulnerável, me magoa, me machuca. E eu não tenho autodomínio de sair daquele caminho. Só que quando nós tomamos um caminho de liberdade, ainda que eu estou fraca, vai ter uma hora que eu vou encontrar alimento no meio do caminho, porque Deus, Ele não deixa um filho padecer. E o caminho que nós precisamos tomar é um caminho de liberdade, de verdade. É um caminho onde eu não tenho vergonha de falar aquilo que eu acredito. É um caminho onde eu vou levantar dentro da minha casa e vou dizer: os meus filhos não vão servir ao mundo. Os meus filhos vão ser abençoados, prósperos. Por quê? Porque eu acredito naquele que unge. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito que Ele está dentro de mim e ao mesmo tempo que Ele está dentro de mim, Ele está dentro dos meus filhos. Ele está dentro da minha casa porque eu honro a Ele.
Eu sou uma mulher honesta. Eu sou uma mulher que não sirvo ao mundo. Eu sou uma mulher que não me enredo e não me cruzo diante de barros, nem de deuses de ouro. Mas eu vou pegar nas minhas finanças, eu vou louvar a Ele. Eu vou pedir a Ele que seja o administrador das minhas finanças. E num pouco eu vou ser muito fiel. E sobre muito Ele me colocará. Porque a palavra dEle é essa. Só que o mundo muitas das vezes te dá muito. Só que muito que o mundo te dá, porque o mundo já me deu muito. Eu muitas das vezes ouço propostas muito vangloriosas. E eu posso te dizer que eu para estar aqui para te falar sobre isso, é porque eu já recusei propostas muito boas. Eu já abri mão de coisas que aparentemente me pareciam muito boas, mas que estavam longe dos meus valores, que estavam longe daquilo que eu acredito. Às vezes é preciso ouvir não. Deus nos prova. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te testar. Sabe por que Ele te testa? Tô a tentar pôr a música. Eu vou acabar essa live aqui. Sabe por que Ele te testa? Não é porque Ele não sabe até onde tu vais. É porque Ele quer te provar a ti próprio se tu estás pronto ou não para mais dEle. Para dar o passo seguinte. E é por isso que Ele te testa. Ele te testa para te provar a ti própria daquilo que tu estás pronto ou não. Então eleva. Vai acabar de ler o Salmo 121. Levanta dentro da tua casa hoje como uma guerreira de Deus. Mas levanta como uma guerreira que diz: ainda que eu já errei muito, porque isso não me define, porque Deus não olha pelos meus erros, porque Ele já me perdoou de tudo aquilo que eu cometi antes de eu ter cometido. Pega na tua Bíblia e diz: Senhor, eu confio em Ti. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda a abandonar aquilo que me escraviza. Me ajuda a libertar de mim. E pega e diz assim, lê o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés se vacilem. Não dormitará. Aquele que guarda, aquele que me guarda, não dormitará. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então isso para nós entendermos que Deus Ele tudo vê porque Ele não dorme. Para tu hoje estar aqui, para eu hoje estar aqui, pode ter a certeza absoluta que Ele não dorme. Ele te sustentou até aqui para te dizer: sai para fora. Olha só quem entrou no fim da minha live. Bom dia. Que luz, saia para fora. Há uma nova vida que nos está a ser convidada hoje. Eu te convido, amiga, a ler o Salmo 121. O Salmo de prodígio e de vitória. Um salmo onde nós olhamos de que não é nossa força, mas é a força dele. Eu gosto muito, sabe do quê? De ver mulheres ungidas em Deus. Mulheres poderosas, mulheres que estão muito vinculadas nos valores. Mulheres que falam com sabedoria. Mulheres que abandonaram o vício da carne, do mundo para servir a Deus. Essas mulheres têm um brilho do Espírito Santo que eu amo ver. Tem tantas mulheres que eu... Bom, amém, vou ver. Lê, amiga, lê. Lê que vai ser muito bom. Eu amo ver. Mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que aceitam proposta e que dizem sim, eu não vou. Sabe por que eu não vou? É porque o dinheiro não me serve.
Eu é que sirvo ao dinheiro. Eu sou filho, eu sou dono do ouro e da prata. Eu não preciso aceitar convites só por causa do mérito de ganhar, porque sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Então eu não estou aqui para servir ao dinheiro, mas eu estou aqui para servir ao único, todo-poderoso, o Deus da minha vida, o Deus da minha casa. E quando tu tens essa ousadia em Cristo, podes preparar, porque Ele vai te ungir e vai te dar 100 vezes mais. Não aceite propostas. Só louve ao teu Deus, porque não sei se vocês sabem, mas dizem, eu não sei, mas já ouvi várias pessoas a dizer, e a Bíblia também diz, que o chão do céu é feita de ouro. As pessoas pisam no chão de ouro, lá no céu, lá na tua morada, aonde tu vais viver, aonde realmente é a tua casa. O chão é de ouro. Então não brigue por aquilo que o teu pai já te pode possuir. Só que o mundo hoje briga pelo ouro. Só que a casa do teu pai... Bom dia, Paulo. Só que a casa do teu pai é feita com um chão de ouro. Então cuidado para não te vender por aquilo que o teu pai pode te dar sem limites. Cuidado para não vender a tua alma, a tua paz, por aquilo que o teu pai pode te dar sem limite. Olha o Paulo a confirmar, mas ouro puro, cristal, ouro sem ser lapidado, safira. Então não te vendas por nada neste mundo, porque o teu pai, ele vai te capacitar. Eu hoje sinto no meu coração de dizer, Lázaro, saia para fora. Paulo, saia para fora. Lodi, saia para fora. Porque o único que tem poder de ressuscitar mortos é Ele. O único que tem poder de ungir e proteger é Ele. O único que tem poder de curar é Ele. Então não duvide do poder de Deus na tua vida. Não duvide daquele que Ele te prometeu e daquilo que Ele tem sobre a tua vida. Não duvide. Esmeralda, mira, safira, ouro puro, cristal, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Um lindo dia para vocês. E hoje, toda vez que algo tentar te derrubar, todas as vezes que a pessoa te disser que tu não vais dar certo, todas as vezes que a pessoa ou que acontecer alguma situação que queira te desmoronar, lembra, nossa, agora foi forte, desculpa, lembra que Deus te diz assim, saia para fora. Ele é o médico dos médicos. Ele te diz, saia para fora. Porque Ele ressuscita a morte. Só que quando Ele disse, Lázaro, saia para fora, Ele não tirou o que o Lázaro estava enrolado. Deus, Ele não vai tirar os teus empecilhos. Sabe por quê? Porque Ele sabe que os empecilhos vai te fortalecer. Deus, Ele não vai te tirar no meio do caos. Sabe por quê? Porque Ele sabe que o caos vai te dar preparo que tu precisas para viver na presença dEle. Mas Ele vai te dar vida. Ele não vai te deixar cair. Ele vai te sustentar quando tu achas que estás fraco. Eu amo esse Deus, sabe? Eu amo esse Deus porque às vezes nós achamos que já acabou, que chegou ao fim, que nós estamos fracos, que nós não vamos dar conta. Ele vem e te dá uma vida a mais. Ele te dá sustento. Ele te diz, filho, eu estou contigo. Um lindo e abençoado dia, minha querida. Obrigada pela tua vida.
Obrigada pela tua entrega. Porque eu sei que Deus hoje nos chama para fora. E os milagres e prodígios que vão acontecer sobre a nossa vida, vai ser sobrenatural, sabe por quê? Porque Deus, Ele nos dá a dobro daquilo que pedimos. E guarda o teu coração nele, porque eu não tenho dúvida que Ele vai te dar a dobro daquilo que tu pediste. Porque Ele é fiel e Ele não falha. Porque quando nós entregamos com o coração sincero e contrito, nós somos abençoados e tocados pela glória dEle. Abençoado seja o vosso dia. Paulo, obrigado pela partilha. Um único médico da alma. O único que corta a nossa alma. A minha maior preocupação nesse mundo, eu vou vos dizer uma coisa. É uma pessoa com a alma vazia, morta, sem vida. Acabou para essa pessoa. Por isso, o lugar onde nós precisamos despertar para que todo o resto faça sentido é a nossa alma. É aqui dentro. Um lindo dia, meu bem. Obrigada. Deus único, patrão, que não deve ninguém. É verdade, pai. Beijo, um lindo dia para todos vocês. Que Deus continue nos ungindo, nos protegendo. E lembra, Deus disse, Lázaro, saia para fora. Lázaro já estava morto há 4 dias. Então não há nada que hoje não pode fazer na tua vida. Não há nada que hoje não pode restituir. E Ele dá sempre dobro daquilo que nós pedimos. Um lindo e abençoado dia. Que Deus vá conosco, aonde nós formos. Ele é a luz do mundo. Exatamente, que Deus abençoe Paulo. Paulo, tens que entrar mais vezes na minha live. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa. Que Ele nos fortaleça no meio dessa caminhada. E que nós não sintamos só, porque Ele está conosco na nossa caminhada. Ainda que nós não ouvemos, ainda que nós não ouvimos, nós precisamos crer. Ainda há dias que tu não vais ter a certeza que Ele está contigo. Há dias que o inimigo vai tentar te tirar a fé. Há dias que o inimigo vai lutar contigo e te dizer que tu não vais dar certo. Há dias que o inimigo vai te dizer que está tudo acabado. Fecha os olhos e confia, porque ainda que tu não vês Ele está no controle de todas as coisas na tua vida. Beijo. Lilila, beijo. Meu amor. Hoje eu fui muito abençoada por vocês entrarem na live. Beijo, meus amores. Um lindo e abençoado dia. Lilila, eu te adoro. Beijo, muito obrigada por todos vocês. Que Deus abençoe.